Fala, gente boa. Aurivaldo na área. Então, depois de tanta poluição aí, a gente volta aqui para falar de meio ambiente e a gente vai tratar aí sobre alguns gases que são muito agressivos, muito lesivos aí aos seres humanos e aos animais também. Então, aí depressa aí é o que interessa. O monóxido de carbono é um dos principais gases que são devastadores para a sobrevivência humana. Esse monóxido de carbono, ele é um gás letal, é o CO, é um gás letal. Ele não tem cor e não tem cheiro e ele mata por asfixia química. Então tá aí um dos principais perigos do monóxido de carbono, é que você não sente o odor, você não sente o cheiro do gás. Gás de cozinha, por exemplo, o GLP, se você esquece um registro de gás aberto e você sai, vai na rua, vai em algum lugar e volta, quando você abre a porta, você já sente o cheiro do gás, do GLP. Então, sentindo o cheiro do gás, você já não acende interruptor. Então, você já não acende, não liga celular. Então, você vai lá tateando, desliga o gás que está aberto e abre as janelas para que esse gás ele saia. O monóxido de carbono, você entra em um ambiente com monóxido de carbono e você não percebe que tem monóxido de carbono. A exemplo, as garagens de shoppings, dentro de túneis, dentro de estacionamentos privados, em que a maioria dos veículos estão com o motor ligado em marcha lenta, onde a emissão do monóxido de carbono é maior. Então você inspira esse monóxido de carbono e esse monóxido ele pode trazer algumas consequências, como estresse, irritação, ele pode trazer também problemas no seu trato respiratório ou órgãos do aparelho circulatório. Então, esses danos aí podem ser gerados aí pelo monóxido de carbono. Um outro gás também prejudicial à nossa saúde é o CO2, que é o dióxido de carbono. Então, ele traz aí alguns prejuízos, como o derretimento das geleiras, o aumento do nível do mar, eventos climáticos extremos, como a gente percebe muito na mídia e nas TVs, e a desertificação de áreas férteis. Então, o dióxido de carbono ele provoca isso aí, ele provoca esse superaquecimento, né? O aquecimento global, então tá aqui a radiação solar, calor dissipado, retenção do calor. Então, ele cria aqui um efeito estufa, e esse efeito estufa faz superaquecer o nosso ambiente e, consequentemente, tudo que é muito frio, como as geleiras, começa a derreter. Quando a geleira derrete, começa a aumentar o nível de água dos oceanos. E aí vai trazendo essas consequências gravíssimas, prejudiciais ao nosso ambiente. Um outro gás também comprometedor, que são emitidos pelos veículos automotores, é o SO2, que é o dióxido de enxofre. Então, responsável pela chuva ácida. A consequência da chuva ácida a gente percebe em algumas estruturas físicas de imóveis, casas, fábricas. A gente percebe aí a incidência da chuva ácida porque começa a aparecer deterioração de ambientes como essa ponte, esse viaduto aqui, ó, você percebe que tem muito mofo, tá degradado aqui, ó. Essa parede aqui também, do meio aqui da imagem do meio tá degradada. E na pintura dos carros a gente percebe que ocorre uma deterioração na pintura dos veículos. Isso aqui é promovido pela chuva ácida, que é emitida, um dos principais emissores da chuva ácida é o dióxido de enxofre. Existem outros componentes, claro, outros componentes químicos que compõem a chuva ácida, mas um deles é o dióxido de enxofre. O CFC, o clorofluorcarbono. Então, o clorofluorcarbono, ele é um gás aí muito agressivo. Ele promove aí a destruição da camada de ozônio. Inclusive, o CFC ele foi até proibido em alguns equipamentos. Os aerossóis, por exemplo, são aerossóis. Foi proibido o uso do CFC, que é o clorofluorcarbono. E também no ar-condicionado veicular também foi proibido, porque esses dois elementos eles lançavam muito CFC no ar. Os aerossóis, não é aerosóis, viu? São aerossóis mesmo, a pronúncia está correta, são os aerossóis. E também o ar-condicionado de veículos, que produzia muito CFC, logo os órgãos ambientais, através de normativas, proibiram a utilização do clorofluorcarbono. E desde a época em que foi proibido o CFC, a camada de ozônio ela começou a se restabelecer. Só salientando que a camada de ozônio ela é como a camada
protetora dos seres humanos. Ela nos protege contra a emissão de raios solares, os raios ultravioletas do Sol. Ela passa por esse filtro aí que é a camada de ozônio. Poluição sonora. A poluição sonora tem a ver com todo tipo de ruído externo que a gente termina ouvindo. Qualquer emissão aí acima de 65 decibéis, acima de 70 decibéis, já compromete a nossa audição. A audição é dos sentidos que nos permite perceber tudo o que ocorre ao nosso redor, como está o texto aí, mas os danos causados à nossa audição são danos, infelizmente, irreversíveis. Perda de audição são perdas irreversíveis. Para você voltar a ouvir novamente como você ouvia antes, só através de aparelhos auditivos. E aí, na sua habilitação, na sua CNH, vai vir lá atrás, ou no campo observações, a letra B em maiúscula com um ponto e uma vírgula. Isso aqui indica que a pessoa tem que usar obrigatoriamente aparelho auditivo. Tem que usar aparelho auditivo. Aqui é uma restrição que vem na CNH de quem tem problemas auditivos. Aqui, os principais efeitos da poluição sonora no ser humano: surdez permanente, parcial ou total, interferência nas comunicações pela fala, não percepção de outras comunicações sonoras. De repente, você está dirigindo seu veículo e você já teve perdas auditivas aí porque você ouvia som muito alto, tal. E de repente, um outro veículo percebe que a porta do seu carro está semi-aberta e ele começa a buzinar um bocado para chamar a sua atenção, para te avisar de que a porta está aberta, e você não ouve, porque a poluição sonora causou um prejuízo à sua audição e agora você não percebe as comunicações de outros tipos de som. Não percebe a comunicação de outro tipo de som. Perturbação do sono e a modificação no humor. Modificação no humor. Às vezes você está irritado, estressado, acha que o mundo se acabou. Na verdade, você está com algum problema de audição. Artigo 228 do CTB, Código de Trânsito Brasileiro. Som alto, infração grave e retenção do veículo. Chamando a sua atenção para uma coisa. Quando você liga o som do seu carro muito alto e você passa por um agente de trânsito que está fora do seu carro e ele ouve o som no seu carro, ele pode te notificar por som alto, audível nas partes externas do veículo. A infração é grave, 5 pontos na carteira, a multa é de R$ 195,23. Mas a retenção do veículo pode ocorrer ou não, porque se você passar na frente dele, você vai embora, ele vai só te notificar e certamente essa notificação ela vai chegar. Então, cuidado para você que gosta de ouvir som alto no seu carro. Aqui, alguns órgãos ambientais. As questões de meio ambiente na sua prova, referente aos órgãos ambientais, são muito fáceis. A princípio, sempre que vi uma questão na sua prova falando sobre órgãos ambientais, sobre meio ambiente, procure sempre a alternativa que termine com MA de meio ambiente, ó. MA, MA, MA. Se você vê, por exemplo, uma questão na sua prova que tem lá, letra A, IBAMA, só um exemplo, letra A, IBAMA, e na letra B estiver DETRAN, por exemplo, perceba que DETRAN não termina com MA, DETRAN termina com AN. Então, a questão a ser respondida é IBAMA, que termina com MA. Então, questões referentes a órgãos ambientais é muito fácil. Então, caiu uma questão na prova referente a órgãos ambientais, procure um órgão ambiental que termine com MA. Sobre o PROCONV. O que é o PROCONV? PROCONV é um programa que controla a emissão de poluentes no ar. Esse programa ele controla. Quem é o responsável pelo PROCONV? Na sua prova vai cair, vai perguntar quem é o responsável pelo PROCONV. A saber, quem criou o PROCONV foi o CONAMA. O CONAMA criou o PROCONV e o responsável atual pelo PROCONV é o IBAMA. Então, se na sua prova perguntar quem é o órgão responsável pelo PROCONV, é o IBAMA. Se perguntar qual foi o órgão que criou o PROCONV, aí foi o CONAMA. Fica a dica aí para vocês. Tá aqui alguns tipos de combustíveis, como o diesel, o álcool, que é o etanol, a gasolina e o GNV, que é o gás natural veicular, que é o metano, que é o gás metano veicular. Tem outros combustíveis, né, que é o biodiesel, que é um combustível mais
menos lesivo para o meio ambiente. E tem aqui agora, está entrando no mercado, principalmente no mercado brasileiro, muitos carros elétricos que não poluem. Aí você não tem poluição do ar, nem tem poluição sonora, tal. Carros elétricos, eles são perfeitos. E aqui, para a gente encerrar essa questão de meio ambiente, a relação entre você e o meio ambiente. Manter o veículo bem regulado para não lançar fumaça no ar, para não lançar gases tóxicos no ar. Trocar de marcha no tempo certo, é importante que você verifique. A troca de marcha não vai no ouvido, não. Troca de marcha utilizando ou velocímetro ou tacômetro. Vai ser muito mais saudável para você e para o seu veículo. E para o seu bolso também, principalmente. Separe o lixo de maneira correta para reciclagem. Não permita a degradação do meio ambiente e não utilize som alto em carro, casa ou estabelecimento, porque isso compromete, né? Até a nossa convivência, traz muitas complicações usar som alto porque incomoda aí nosso vizinho. E aqui a gente encerra aí essa parte de meio ambiente e a gente vai estar trazendo aí mais algumas atividades, simulados, fazendo alguns exercícios aí para a gente responder questões ambientais. Valeu, gente boa, aquele abraço, fui!